pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha 20 horas e 2 minutos, no Brasil 16 horas e 2 minutos. A BTC tá fazendo o corpo real desse candle aqui no semanal retornar para dentro da nuvem de Ichimoku aqui no semanal, que está em 37.460. O corpo real está com uma leve protuberância aqui ainda para baixo da nuvem, em 37.261. Já esse corpo real vai voltar a respeitar religiosamente a base da nuvem aqui no semanal para se desdobrar nessa pernada impulsiva que vai levar a BTC em direção ao nosso alvo, que é no mínimo 80 mil dólares, se não bater 100 mil dólares. E aqui na banda de VWAP mensal, a gente está retornando rapidamente para a VWAP mensal, que está em 41, agora baixou um pouquinho, né? Agora está 40.897, 41 mil vamos colocar. Sempre ela bate, dá aquela agulhadazinha, vai ser uma resistência brutal, mas o retorno à VWAP mensal é uma realidade estatística. Sempre que o ativo esgarça a lower, ela volta para a VWAP mensal num efeito elástico. Podem pegar qualquer mês para trás, desgarçou, volta para a VWAP mensal, de cima para baixo também, esgarçou a upper, volta para a VWAP mensal. A gente está retornando forte em direção à VWAP mensal. Aqui vai ter algum nível de resistência. Pode até ser que a BTC forme aqui uma figura meio W aqui, ó. Bata na VWAP mensal, dê aquele mergulho para 37, 38. Faça um fundo duplo meio disforme para criar tipo um W. E aí sim dá andamento a essa pernada impulsiva que vai levar a BTC rumo a no mínimo 80 mil dólares. Quem viver verá. Os cavaleiros do apocalipse estão ainda muito excitados com esse suposto inverno cripto, mas os gigantes corporativos do mundo tradicional, do mundo financeiro tradicional, continuam abrindo as portas para o mundo cripto. Agora tem uma reportagem muito interessante na Bloomberg, que é um provedor de informações altamente cético em relação ao mundo cripto, explicando por que os gigantes Facebook e Twitter, empresas trilionárias, estão abrindo as portas para as NFTs. O mundo financeiro tradicional viveu o seu dia de shitcoin. A Apple, desde o topo da Nasdaq até agora, já perdeu mais de $500 bilhão. E talvez seja essa reprecificação da web centralizada que pode estar migrando para a web 3 descentralizada. E essas Babilônias essas Babilônias de market cap das Big Techs, que todas valem mais de $1 trilhão, podem de repente desmoronar como um castelo de areia. Tudo é possível. Não vou propalar esse crash das Big Techs, mas o fato é que o mundo viu esse aprisionamento do tráfego de dados e riqueza em nível planetário nesses ecossistemas das Big Techs, nessas clouds multibilionárias, em ecossistemas como iOS e Android, que literalmente aprisionaram como num feudo o tráfego de dados e riqueza em nível planetário. E agora a gente tem uma Web 3 descentralizada, onde a força computacional da web vai ser provida por milhões de dispositivos de forma descentralizada. O custo da armazenagem em nuvens virtuais descentralizadas pode ser pulverizado. Pode não custar nada armazenar qualquer coisa na web diante da Web 3, e é muito provável que o mercado encontre esse ponto de inflexão, se é que já não está encontrando, vire a chave e reprecifique essas corporações multitrilionárias que têm patrimônios que podem simplesmente virar pó diante de uma web descentralizada que vai promover, cuja força computacional vai ser provida por dispositivos descentralizados que serão remunerados no mundo cripto, rodando em blockchains. Esses apps serão substituídos por dApps que vão rodar em blockchains. Agora o Barcelona anuncia que está negociando o patrocínio principal da camisa com a Polkadot. Gente, a Polkadot é uma daquelas altcoins mais criminosamente subavaliadas no mundo cripto. É ridículo comprar uma Polkadot a menos de $20. Na verdade, é uma doação. A pessoa não comprar Polkadot abaixo de $20, ela tem que refletir sobre os potenciais da Web3 e ver
o que está em jogo ali. A Polkadot foi fundada pelo Gavin Wood, que fundou a Ethereum com o Vitalik Buterin. O Gavin Wood é um visionário, ele anteviu todos os problemas de escalabilidade que a ETH ia ter e está tendo com a guerra de gás. Ele, além de criar uma blockchain que confirma as transações superando a Proof of Work através de placas de mineração com Proof of Stake, em que o validador deposita uma estaca e, se não respeitar os protocolos, ele perde a estaca. Ele criou duas camadas totalmente independentes de nomeação e validação. É uma das Proof of Stakes mais descentralizadas, fora a tecnologia que a Polkadot ostenta. É um substrato, uma monocadeia que controla cadeias fragmentadas. É disruptivo. É ridículo você ver olha a alt season rolando forte. Algumas altcoins estão realmente criando um início de uma alt season forte. A VAX subindo 10%. Agora é ridículo poder comprar uma Polkadot a R$18,91. Gente, isso é uma altcoin que vai ser cotada aos milhares de dólares. Eu não tenho a menor dúvida. O market cap da Polkadot em 18 bi. Isso aqui é o que varia por hora a Ethereum, gente. É efetivamente talvez uma das últimas possibilidades de embarque no mundo cripto a esse preço absolutamente ridículo. Eu não consigo ver uma Polkadot valendo menos de $100 no mínimo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que tá muito provavelmente já encontrou o seu fundo. Fez um fundo duplo meio esquisito aqui, né? Meio disforme, mas fez. Ela sempre faz essas peripécias aqui nas agulhadas, mas enfim, eu acho que a gente já encontrou um fundo. Hoje a Nasdaq desabando mais de quase, deixa eu ver, chegou a bater mais de 3%, agora está caindo só 1,60%. São os compradores de fundo tentando dar uma equalizada ali no índice. Mas eu já vi a Nasdaq hoje caindo 3% e a BTC subindo. Ou seja, em condições normais, temperatura e pressão, era para a BTC, com a Nasdaq caindo 2%, 3%, era para a BTC tá desabando 20%. Talvez o mercado esteja virando a chave, reprecificando a web centralizada para reprecificar a web descentralizada. Tá bom, pessoal? Amanhã eu volto, se nada fugir do script. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.